Boa tarde. Novamente é chegado o momento de iniciarmos o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Continuamos analisando o primeiro capítulo do livro O Homem Integral. Hoje abordando o tópico fatores de perturbação, liberdade. Mas, de hábito, vamos primeiramente fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do livro Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, a passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, consoante a sentença de Paulo, santuário do Deus vivo. Então, façamos algumas reflexões para introduzir o nosso estudo. Então, Emmanuel deixa para nós bem claro que, indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas. Afinal, nós aprendemos na revelação espírita que Deus nos criou a todos simples e ignorantes. E que, ao longo dos nossos mergulhos na encarnação, na utilização da liberdade e do livre-arbítrio, criamos situações que podem, mais adiante, expandir ou constranger a nossa liberdade, as nossas possibilidades. Mas, perante a perfeita justiça, o amor e a misericórdia de Deus, todos nós recebemos possibilidades para o crescimento mental, para a elevação ao campo superior da vida, de forma idêntica. Por isso, Emmanuel, ainda adiante, considera: todos somos, consoante a sentença de Paulo, santuário do Deus vivo. Nessa passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, é onde Paulo explicitamente faz essa consideração. Todos nós somos santuários do Deus vivo. O verdadeiro templo, a verdadeira igreja, a qual o Espírito está intrinsecamente vinculado, é representado na habitação física com que nos apresentamos na Terra. Então, é exatamente por isso, e novamente é preciso destacar, é que todos somos, sem exceção. E o objetivo maior das leis divinas, que é a felicidade e a perfeição de cada um de nós, invariavelmente será conseguida por cada um de nós. Vamos então fazer os comentários do item liberdade. Interessante porque faz parte dos fatores de perturbação. Evidentemente, é o mau uso dessa liberdade. Nos nossos encontros anteriores, fizemos referências ao medo, à solidão, e, entre outros fatores de perturbação, que se encontram nos nossos estudos no canal do YouTube, esse é o último que Joana nos chama a refletir, que é o da liberdade. Separamos aqui alguns tópicos para comentarmos, lembrando sempre a importância da leitura de todo o livro O Homem Integral. A denominada liberação sexual
sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual, rebaixou as fontes genésicas a pau venenoso, no qual as expressões aberrantes assumem cidadania, inspirando os comportamentos alienados. Então, aqui Joana já começa a tratar essa questão da liberdade, nos chamando a atenção aquilo que tem se apresentado de uma forma bastante desequilibrada na sociedade materialista em que vivemos. A mal condução, os desequilíbrios que o homem tem fomentado no direcionamento das suas energias genésicas, suas energias criadoras, associadas, sobretudo, à vivência desregrada da conduta sexual. E por isso ela diz que a denominada liberação sexual, ela rebaixou as fontes genésicas a pau a uma condição venenosa, no qual as expressões aberrantes assumem cidadania. Então, aqui, logo de introdução, nós somos levados a perceber por que é que a liberdade, não poucas vezes, tem se tornado elemento de perturbação, não tendo adquirida o necessário equilíbrio emocional, espiritual. O homem deixa-se levar pelos padrões alienantes da sociedade materialista. E esses padrões, de forma desregradas, envolvem as energias genésicas. Prossigamos. A liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido que a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do que a cultura e a educação, por enxamearem mais os aventureiros do que os indivíduos conscientes e responsáveis. Essa obra, mesmo tendo sido escrita no início dos anos 90, já trazia nesse conteúdo uma advertência grande para aquilo que hoje nós constatamos no mau uso das redes sociais, aonde muitas pessoas, expressando desajustes e desequilíbrios emocionais, utilizam-se desse recurso na divulgação de violência e de desequilíbrios nas mais variadas áreas do comportamento humano. Então, é imprescindível que haja, primeiramente, a presença da educação, da cultura, da maturidade emocional da criatura humana, para que ela tenha um uso consciente e responsável desses meios de interação em massa. Mas com a ausência desses fatores positivos, tem se verificado muito a utilização dessas redes sociais para estabelecer comportamentos desequilibrados, alienados e violentos. A liberdade é direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto existe nela. Então, o uso da liberdade na forma de direito dignificador para o homem é preciso que esteja
vinculado ao processo de conscientização, de identificação dos próprios valores em termos de equilíbrio, de paz no convívio social, e claro que deve ser aplicado de forma edificante. Infelizmente, nos dias em que estamos vivendo, cada vez mais o mau uso dessa liberdade nas redes sociais tem trazido muito problema e muito sofrimento para muita gente. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Então, aqui nós vamos percebendo, à medida que Joana vai tratando do assunto, como está intrinsecamente ligado liberdade, responsabilidade e consciência, para que de fato possamos exercer os direitos que a liberdade possibilita. É imprescindível que um trabalho de equilíbrio emocional, de comportamento do homem, esteja bem ajustado e definido. Porque quando isso não está, passa a acontecer desastres absurdos no uso dessa liberdade, aonde o homem se acha com direito de matar e até de matar-se, como se a possibilidade do uso do livre-arbítrio ou da liberdade fosse um direito sem consequentes deveres e responsabilidades derivadas do que o homem faz. Mas aqui, através da compreensão espiritual da vida e do estudo dessas obras da série psicológica, nós vamos aprendendo, evidentemente, ao uso equilibrado, promovedor de paz, de bem-estar social, que a liberdade possibilita. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bem, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola, é adversário da liberdade. Então, a liberdade começa desde o nosso pensamento, mas que deve, evidentemente, sob a vontade do nosso espírito, se dirigir a objetivos nobres, a aspiração do bem e do belo, de tal forma que não haja abertura para comportamentos de desequilíbrio, onde a reprimenda, a coação de pessoas tornam-se elementos profundamente provacionais no presente e no futuro para o homem. Examinando o mágico problema da liberdade, Jesus sintetizou nos meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um,
que é a forma doentia de projetar a própria sombra. Aqui temos elementos bem importantes para analisarmos nesse estudo. Então, Joana inicia dizendo assim, de que através do Evangelho de Jesus, do entendimento da vida, aonde, desde a lei de liberdade, que passamos a compreender através do livro dos Espíritos, nós nos deparamos com a verdade maior da vida. E essa verdade maior é sintetizada em Deus. Mas não na perspectiva religiosa pessoal que nós tenhamos, mas sim na possibilidade que todos nós trazemos, sobretudo a partir do Evangelho de Jesus, a buscar na natureza divina aquilo que recebemos através do exemplo do próprio Mestre, e não estabelecer conceitos e entendimento humano com base nas imperfeições pessoais que trazemos, direcionando-as como se fossem da própria natureza divina. Então, nós vamos aprendendo com o Evangelho de Jesus e agora com a doutrina espírita, Deus, causa primária de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, o entendimento da justiça, do amor, da misericórdia divinas, que tornam-se modelos e projetos para a conquista pelo homem ao longo da sua caminhada evolutiva. Não havendo mais espaço para aquela caracterização de Deus através de sentimentos do medo, do ódio, da vingança, sentimentos esses peculiares à inferioridade da criatura humana e que facilmente ela projetou para Deus, como se Deus fosse detentor das imperfeições que a criatura humana, mais cedo ou mais tarde, há de se libertar. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa. Livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhadoras. Aliás, e amesquinhantes. Então, a liberdade que se encerra no túmulo é utópica. E, de fato, a revelação espírita mostrando-nos a continuação natural da vida pós-morte do corpo, evidenciou para nós que as atitudes e os comportamentos que caracterizaram a existência humana são projetados para o mundo espiritual. Então, por exemplo, aqueles que se viram presos a vícios, a desequilíbrios morais, continuam no mundo espiritual escravos e presos a esses mesmos desequilíbrios. Então, a liberdade que se poderia julgar com a morte, às vezes até sintetizada em morreu para descansar, é utópica e mentirosa. Porque tudo aquilo que caracterizou a experiência humana durante a encarnação tem um prosseguimento na vida além do túmulo.
Cristo, cuja mensagem é o amor que liberta, prossegue ensinando a eficiente maneira de conquistar a liberdade. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade. Quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto livre. Então, todo o trabalho que tenhamos realizado em termos de vivenciar a liberdade de forma equilibrada e positiva é patrimônio do nosso espírito, que prossegue no além-túmulo sob as conquistas que estabeleceu aqui na Terra, de tal maneira que não se verá pressões e desequilíbrios provenientes de outros espíritos ou de algum tipo de situação espiritual que possa vir a atingir aquele que, utilizando-se com responsabilidade da sua experiência encarnatória, parte para o mundo espiritual responsável interiormente, lúcido e, como Joana diz, portanto livre, sem estar submetido a circunstâncias de caráter exterior que poderiam gerar algum tipo de desequilíbrio. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Que maravilha, né? Então, no último tópico desse tema que nós estamos compartilhando, Joana diz, e diz nos alertando, não existe liberdade se a nossa atitude, o nosso comportamento estiver fixado em mentiras, enganos, desequilíbrios, traições. E acrescenta, a liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, só há liberdade quando se ama conscientemente. De fato, o amor é profundamente libertador. Exatamente por estar no alicerce, na base das leis divinas. E quanto mais nós estivermos sensíveis às propostas de renovação interior trazidas pelo Cristo, e que aqui são compartilhadas à luz da psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles, deixa de forma bastante clara, quanto mais estivermos pensamento, emoções e sentimentos vinculados numa prática do bem, prática essa profundamente libertadora, é que conquistaremos todos os benefícios e direitos que a liberdade possibilita e que passam a ser também, claro, patrimônio de nosso espírito. Agradecemos a todos que tenham ou venham acompanhar nosso estudo. Se possível, compartilhe essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.